dessas leituras nossas, aí a gente pode adiantar, falar um pouco sobre isso, é que as visões que são desses personagens que acabam se tornando mitos, né? Ela vai muito de poeta popular para poeta popular. Então, realmente é um estudo interessante pensar como é que essas múltiplas faces engendradas pelo cordel, como é que o cordel consegue, não segue uma única linha na hora de configurar o personagem. Eu acho que é uma pesquisa bastante válida, interessantíssima, né? E ver, agora eu penso assim, eu na verdade só vou colocar alguma, assim, a partir do que você me falou, sugestões. Por que as visões vão se tornando diferentes, né? Eu acho que isso tem muito a ver em pensar o contexto de produção do folheto, né? Em que momento ele foi elaborado e se teria isso teria alguma influência no modo de compor o personagem, dessa figura mítica. Porque como é que ele é lido, né? As diferentes leituras que se faz de Lampião e dos outros personagens, se não teria um vínculo com um momento histórico, quer dizer, com o momento, aquele contexto de produção do folheto. Aí eu pensar, se foi visto de uma forma positiva nesse momento, talvez agrupar os folhetos e pensar se teria alguma coisa a ver com o momento, né? Por exemplo, em tal momento, por que, né, desse momento foi pensado assim? Eu na verdade não fiz esse levantamento, só é o que me ocorreu nesse momento, né, de relacionar com o momento de produção do folheto, se teria algo, ver se isso determinou uma visão mais positiva ou mais negativa da construção do personagem, sabe? Minha pesquisa mesmo, assim, é um pouco diferente, porque eu me dediquei a pensar um pouco uma relação comparativa entre o Cordel do Brasil e o Cordel de Portugal. Minha pesquisa foi por aí, e eu fui para Portugal, fiquei lá um ano e para comparar, mais na linha de estudos comparados, estudos culturais comparados, de ver o folheto como foi elaborado lá e como é que depois, trazido para cá, ele passou por processos de hibridismo e se transformou no cordel que é hoje, que é narrativo, tem muito mais a ver, uma proximidade grande com o conto, né? Mas parece que tem, não sei, você já tem uma bibliografia, você já leu alguma coisa da Silva? Eu já li só. É um livro todo sobre vermelho. isso. Eu já, na verdade, não trouxe agora na mochila, mas trouxe na mala. Sim, tudo dela. bem, então tudo bem. Ela é da UERJ também. Esse livro é muito bom. Na verdade, é quando eu li esse livro, quando eu comecei a me interessar por esse lado. Por essa pesquisa. Ah, certo, então, tá bem, é isso mesmo. Ela vai abordar exatamente isso. Agora você pode... É lógico que esse assunto ela não foi esgotado, ela não esgotou. Tem muitos outros vieses que podem ser explorados, né? Então... Sim, e além do mais, em inglês, a bibliografia é muito menor sobre o cordel. Por exemplo, a biografia principal de Lampião só tem uma em inglês, que é do autor Chandler. Mas sobre ela em português existe um monte, né? Tem um aluno que foi o bolsista anterior a Mariana, que ele se interessa por essas questões de tradução. Ele estuda isso, faz curso sobre tradução, para pensar, você já pensou nisso? Assim, como fazer a tradução? Porque a tradução poderia... É legal ampliar esse circuito de diálogo, entendeu? Esse aluno, que é o André Cabral, ele estuda tradução e ele pensa como fazer a tradução. A tradução não é... Sim, só passar de uma... E ele estuda essa questão da tradução. Então, ele até me pediu para perguntar sobre essa questão de como, se vocês lá leem os folhetos traduzidos, como é que é, se tem muita tradução, como é que fica? Sim. Lá, por exemplo, primeiro, não tem muitas traduções dos folhetos em inglês. E muitas vezes, do que eu já vi, as traduções se esquecem do ritmo, da métrica e só querem dar a mensagem. O conteúdo temático. O conteúdo, sabe? Então, não dá o sentido da riqueza do gênero que é o cordel. Eu acho que, pelo que você está dizendo, se interessa mais pela história, pelo enredo.
não é? Do que propriamente pelos recursos expressivos, sonoros. E também, por exemplo, os pesquisadores, como eu também, se interessam pela temática. Então, eles estão estudando os folhetos porque diz alguma coisa interessante. E o que fazem é se concentram, se enfocam muito no conteúdo e não no jeito de contar esse conteúdo, né? No modo do que seria mais a questão dos recursos expressivos dessa literatura. Por que a cestilha ficou tão popular e consagrada. depois passou a ser... Por que o povo gostou tanto? Porque é muito fácil de lembrar a estrutura, né? Não sei. É mnemônico. É. O recurso é mnemônico. Pois é. Não então tem muito disso em inglês. De traduções ricas. Que não descaracterizam o gênero, né? Porque fica um pouco descaracterizado o gênero, porque o cordel, você sabe, ele é narrativo, mas ele tem uma estrutura de poema, né? Ele une essas duas coisas. E isso que pelo que eu entendi da sua fala, que você colocou, essa parte expressiva que caracteriza essa produção como poema, fica um pouco abandonada, né? Como a gente trabalha com disciplinas de estágio supervisionado, metodologia de ensino, o cordel é um dos gêneros estudados. Então a gente encaminha, pede sempre que o cordel fique também sendo estudado, que aí esses meninos que vão escrever sobre o cordel vêm aqui pesquisar, e depois são eles que apresentam os trabalhos no folheto aberto. Então tem é tudo uma dinâmica, né? Entre os diferentes gêneros, então a gente tem, por exemplo, os gêneros jornalísticos, a gente tem manchete não, notícia, reportagem, editorial. Entre a lista de gêneros consta o cordel. Então a gente tem romance, conto, novela, lendas, mitos, fábulas, cordel, tá? São gêneros narrativos, comédia, tragédia. Então o cordel é um dos gêneros estudados nas disciplinas de metodologia, no setor de metodologia e prática de ensino. Com isso, a gente já encaminha para o estudo do cordel. E a existência da cordelteca possibilita a pesquisa dos folhetos. Os alunos vão encontrar os folhetos aqui, podem ler, e não só folhetos, livros também. Críticas, né? Sim. Estudos sobre literatura de cordel. Porque aqui nós temos folhetos, mas temos também material de pesquisa de livros produzidos, pessoas que se dedicam a estudar a literatura de cordel, estudos sobre literatura de cordel. E então, uma outra coisa interessante é como é que tem uma aluna pesquisando isso, fazendo uma monografia de final de curso, que é sobre as adaptações das obras canônicas, né? Por exemplo, a Escrava Isaura, como é que quando ela passa, como é que fica no folheto? Esse processo de passar do romance para o folheto, como é que o poeta faz isso, né? Ela estuda então a adaptação, ela está fazendo. Como é que se dá o processo de adaptação? De releitura da obra canônica pelo poeta popular. Como leitor, que ele é leitor, porque, né, isso fica claro, ele é leitor do canônico, daquilo que a gente considera a literatura canônica, instituída, porque aquela que é solicitada nas escolas e na academia. Que tem peso. Que tem peso, né? Exatamente. E que é reconhecida e consagrada. O poeta também lê esses poemas, esses romances, e como é que ele faz a adaptação. O que ele seleciona, o que ele exclui, por que mantém, por que descarta, né? Porque ele vai ter que fazer um recorte. A gente faz isso aqui, ó, porque a gente tem uma sala aqui, boa zona, sabe? Muito boa, isso. que para projeção. Então a gente faz folheto cordel na tela. E não é só fazer amostra de filmes, mas depois há um debate também com os alunos. Não é só exibir jogar isso para eles, mas abrir um criar espaço um de diálogo. Exatamente. A gente já viu o Glauber Rocha. Glauber Rocha trabalha Os Diabos na Terra do Sol. Eu estou trabalhando também, eu estou falando um pouco sobre Glauber Rocha também. Porque o cordel é uma influência grande nos dois filmes principais de Deus Terra e em Diabo. Trânsito.
Deus e o Diabo na Terra do Sol e Antônio das Mortes. Ah, tá, Esse é tipo esse duo de filmes. Os dois cangaceiros principais e depois o Antônio das Mortes é baseado no mito do cordel de Lampião, né? Todo esse imaginário tá ali, né? Tá. Claro que ele tá disperso, não vem. Como é feita a adaptação desse imaginário, né? Exatamente. Bom, eu acho que é o seguinte, aqui a gente tem um movimento de valorização do cordel, não é? Então, a própria existência da cordelteca já dá conta disso. Nossa, a cordelteca está na universidade, não é? Ela está aqui na biblioteca da universidade. Então, isso já é um marco, isso já é uma mudança de perspectiva, né? Já demonstra que há acadêmicos interessados em estudar literatura de cordel. Agora, a gente sabe que a entrada do cordel, assim, como fazendo parte da leitura curricular, né? A leitura que é solicitada, acadêmica, Sim. ela não acontece com frequência, né? Sim. Poderia ser, acontece pouco. Então, na verdade, a cordelteca, os professores de metodologia e estágio supervisionado, eles usam o gênero cordel, porque nós trabalhamos estudo de gêneros e incluímos o cordel entre os diferentes gêneros estudados. O cordel já tem entrada, já está em pauta, já está ali constando no currículo. As pessoas. Os alunos aqui, eles são bem receptivos quanto à cultura e literatura popular. Aqui na faculdade não há muito essa discriminação. Não. Bom. Então, e aí isso também vai assim, a gente faz isso não só, a gente mostrando também como é que a outra literatura, outras artes dialogam com o cordel, que a gente falou. Então, por exemplo, mostra o cinema. Sim. A gente mostra, por exemplo, olha, o Glauber Rocha, não é? Os outros diretores, produtores, também se valeram, também leem literatura de cordel. Então, Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Alto da Compadecida, O Homem que Enganou o Diabo. A gente vai mostrando vários filmes que tem, nos quais esse imaginário está presente e discutimos como é que esse trabalho foi elaborado, essa leitura intertextual foi feita. A gente vai mostrar depois da projeção do filme. Então a gente tem os folhetos, o cordel na tela, temos os folhetos andarilhos, que é quando o folheto vai até a escola, né? E com isso a gente vai dinamizando o acervo, falando dessa literatura, sem esquecer de colocar que é uma literatura, porque é isso que você acabou de dizer. As pessoas estudam mais questões temáticas, mas não podemos negligenciar essa riqueza expressiva do cordel, né? Sim. Esses recursos que dos quais o poeta faz uso, o poeta usa, as rimas, como ele consegue essa expressividade, né? E é uma tradição literária que muitas vezes recupera a história do Brasil e conta situações atuais no que as pessoas viviam, né? Surge numa área que nesse momento onde era muito difícil de morar, né? De viver, de sobreviver, não? Então acho que oferece uma entrada para outras áreas também, para estudar temas muito amplos, né? E importantes para nós, não é? Na história do nosso país, da nossa cultura. E é uma literatura, fazer literatura, não se faz literatura de uma única forma, não é? Há muitas maneiras de fazer literatura, e entre elas está a literatura de cordel, que é feita pelos poetas populares. Agora a gente é uma forma especial de fazer literatura, e a gente não pode tentar, eu acho que às vezes não dá certo é você levar instrumentos teóricos, conceitos, tentar pensar essa literatura com esse material, entendeu? Com esse embasamento teórico que é próprio de uma outra literatura. Sim, teria que se formar uma aproximação teórica a partir do cordel. Né? Que pudesse dar conta dele. Pensar, por exemplo, o narrador, como é que eu tenho alguns estudos que falam sobre como é esse narrador,
esse narrador que fala no folheto, né? Como é que é ele? Quem é ele? Ele fala, né, de como ele fala, como ele é constituído. É um narrador da tradição oral que está ali, não é? Pensar esse narrador, pensar como do que ele fala, como ele fala. Mesmo quando ele fala dos assuntos mais atuais, você vê que os folhetos eles se atualizam, né? O caminho para a atualização são as temáticas. Sim, a primeira vez que eu vim para o Brasil, todo mundo estava falando sobre o goleiro Bruno. E agora tem folheto sobre o Bruno. Então todos os assuntos estão ali, Sim. né? Mas o modo de contar mantém uma tradição. A produção do cordel se renova, se atualiza pela temática, né? Porque o modo de compor se mantém estável. O que atualiza é a história, o momento, né? É conteúdo temático, né? Sim.